você para trabalhar o segundo bloco que aborda as leis de Newton. Quando nós falamos na aula passada das leis de Newton, nós citamos a você que Newton nos trouxe três importantíssimas leis. A primeira lei, que ele denominou de inércia, ele nos afirma que um corpo em repouso tem como tendência natural permanecer em repouso. Um corpo em movimento uniforme normalmente tende a permanecer nessa condição de movimento uniforme. A segunda lei de Newton, conhecida também como princípio fundamental da dinâmica, afirma que a força resultante que atua sobre um corpo vai ser igual ao produto de sua massa com a aceleração. Força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, a mais conhecida de todas, é a lei da ação e reação, que afirma a cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e de sentidos opostos. Onde é que nós vamos chegar quando falamos sobre isso? Na nossa apostila de número 4, mais especificamente no capítulo 14, o nosso autor traz como referência uma afirmação do conteúdo de física presente em todos os lugares. Se nós analisarmos de maneira fria, nós vamos entender, a física está em todo lugar. Está nas nossas ações, como por exemplo, hoje pela manhã, quando você se levantou, quando você executou movimentos com pernas e braços, quando você olhou para objetos, quando você enxergou em função da luminosidade do ambiente que você estava, tudo isso tem física. Nas nossas ações, ao nosso redor, quando eu acendo uma lâmpada, eu tenho física, porque aí vai estar inserida energia elétrica, energia luminosa. Quando eu ligo o chuveiro para tomar banho, começar a assistir às aulas, eu estou vinculado à energia térmica. Quando eu analiso os movimentos ao meu redor, tais como um portão que abre, uma porta que se fecha, o aperto na descarga do banheiro, porque aquilo ali é hidrostática, isso aqui é física, as cores que eu enxergo, isso é ótica, as edificações, o zelo com relação às estruturas de concreto, a formação de pontes, os transportes, os caminhões de carga, os esportes de uma maneira geral, assistir um futebol, quando o goleiro chuta uma bola, um atacante marca um gol, tudo isso é movimento, tudo isso é física. Você está me assistindo nesse instante numa aula remota na sua casa, o sinal da internet, os satélites que são lançados, as imagens de TV, os automóveis que nós nos deslocamos, os trens que efetuam movimentos para cima e para baixo com cargas ou passageiros, os navios nos oceanos e mares, os aviões que cortam os céus mundo afora, os elevadores nos prédios, o lançamento de satélite. Então, tudo que a gente conversar aqui, eu passaria a manhã inteira citando para você situações que nos cercam e que estão diretamente ligados a essa abordagem. A física está em todos os lugares. Então, a gente procura sempre dentro das nossas aulas de física, ao invés de ficarmos limitados a ficar memorizando fórmula, isso não é física. Física realmente é você verificar a aplicação das leis de Newton, você verificar o comportamento das transformações de energia, você visualizar que a física está presente e ela é extremamente importante em todas as nossas situações. A gente descobre a importância, por exemplo, da energia quando falta. Na nossa casa fica todo mundo desesperado. Por quê? Que na nossa casa o desespero bate. Porque a energia elétrica que você tem vínculo direto com a física, ela faz parte de quase toda a nossa rotina diária. Sem ela, muita coisa deixa de acontecer. Inclusive, assistimos essa aula remota. E o que é que nós iremos fazer no início da unidade 4, mais especificamente no capítulo número 14? Nós iremos agora abordar as leis de Newton de uma maneira mais algébrica. Vamos trabalhar com cálculos, vamos entender algumas variações que até então não tínhamos efetuado na apostila de número 3. Quando a gente começa o nosso estudo no capítulo número 14, o autor traz uma tirinha aqui com Merlin, né? Grande mágico, né? Da história, né? A gente tem história lá do rei Arthur, que o Merlin ficava junto com ele. E aqui temos uma tirinha com relação a Excalibur, que era, na lenda, uma espada que estava fincada no solo e ninguém conseguia tirar. E aí diz assim, ó, aquele que conseguir tirar a espada da pedra se tornará rei. E aí veio um sujeito, olha só que interessante, utilizou um conjunto de polias que aumenta a sua força e reduz seu esforço, conseguiu e tirou. E aí gritou, consegui, eu sou rei. É, Arthur, eu falei pra gente sair mais cedo, mas você não me ouviu. Agora vamos ver aquele outro concurso de levantar martelo que o Thor falou.
Então, esse capítulo vai trazer esse tipo de abordagem. Nós vamos trabalhar agora com cálculos. Qual é a lei de Newton que aborda cálculos? A segunda lei, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, traz para nós essa relação matemática aqui, ó. A força resultante que atua sobre os corpos é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Então, nós iremos trabalhar com a segunda lei de Newton e vamos lembrar de algumas forças que nós estudamos. Por exemplo, falamos da força-peso. O que é a força-peso? É uma força vertical que atua de cima para baixo sob a atuação direta da ação gravitacional e que calcula-se como massa vezes gravidade. Vamos falar da força elástica. A força elástica é aquela força que você vai ter a variação dos corpos no tocante a estar sendo esticado, a estar sendo comprimido, como por exemplo uma mola. A força elástica é calculada com a constante elástica vezes a sua deformação, lei de Hooke. Vamos falar também sobre a normal. Quando eu tenho um corpo sobre uma superfície, ele atua sobre essa superfície com a força-peso. A superfície devolve a esse corpo uma força chamada força normal. Iremos também trabalhar com a tração. Tração, amigos, é a força aplicada em cabos, cordas ou fios. Como, por exemplo, quando a gente reboca um veículo que está quebrado. Então, o que a gente tem que trabalhar agora? Entendermos essas relações de maneira tranquila, de maneira objetiva, para que a gente possa, dentro das nossas abordagens, ficar atento aos cálculos. As massas que os corpos vierem a oferecer transformam em quilogramas. A aceleração deve ser dada em metros por segundo ao quadrado. Quando a gente fala em polias fixas e polias móveis, a gente está se referindo a quê? A um determinado tipo de instrumento que vai permitir ou você inverter sentido ou você reduzir esforço. Como assim, Vanks? Dê uma olhada nesse desenho. Aqui eu tenho um desenho fixo na forma de fotografia e aqui embaixo eu tenho um desenho em movimento. Isso aqui onde eu estou destacando é uma polia. Está vendo aqui a polia? Ela consiste em uma estrutura que por ela passa um cabo inextensível. E o que é que acontece? Quando você utiliza uma polia fixa como essa daqui, você vai ter que fazer a mesma aplicação de força, ou seja, as polias fixas não irão mudar a intensidade da força que você precisa. Você vai usar um suporte rígido, um suporte fixo para que ela não venha a cair, e você, ao aplicar uma força, como esse jovem está fazendo aqui, ele puxa o cabo para baixo e o objeto vai para cima. Ou seja, a principal função da polia fixa vai inverter o sentido de deslocamento destes corpos que estão submetidos à força que você atua. Essa força que existe aqui, isso aqui é um cabo, né? Isso aqui é tração. A polia fixa não vai te ajudar no tocante a reduzir esforço. Você vai ter que aplicar a força correspondente. Agora, quando você estiver trabalhando com polias móveis, você vai entender que ela vai reduzir o teu esforço para substituir a tua ação por um resultado muito menor do que você realmente procuraria aplicar. Olha esse desenho que eu apresentei aqui para você. Essa primeira polia aqui é uma polia fixa. Dá para visualizar, né? Ela está aqui no suporte rígido direto. Essas outras polias que estão aqui são polias móveis. Para que servem as polias móveis? Elas vão favorecer a você. Elas vão permitir que você reduza esforço. A intensidade da força que você aplica vai diminuir, tá? Vai diminuir o deslocamento também, porque você não vai precisar mais deslocar por um espaço muito longo, porque as polias vão reduzir esse seu esforço. Como é que a gente faz para descobrir qual vai ser o aumento ou a diminuição da intensidade de força? Nós iremos usar essa relação matemática aqui, ó. Força igual a peso dividido por 2 elevado a n. Força igual a peso dividido por 2 elevado a n. Vanks, o que seria o n? O n seria o número de polias móveis. Por exemplo, se eu considerasse aqui esse deslocamento, eu chamaria essa primeira polia de fixa, as demais de polias móveis, eu iria descobrir que o esforço a ser aplicado seria muito menor. Isso aqui se assemelha a qualquer estrutura que você encontre, por exemplo, em depósito de material de construção, você pode utilizar isso aqui, na fabricação de tijolos para suspender os objetos, na construção civil. Tudo isso aqui vai permitir uma redução da intensidade de força necessária. Então, o sistema de polias fixas permite simplesmente você inverter o sentido. O sistema de polias móveis vai fazer com que você reduza o seu esforço. Dê uma olhadinha nesse exemplo que eu estou trazendo aqui. Ao longo da nossa aula eu vou te apresentar uma série de exemplos
Dentre eles, esse que, que eu estou trazendo aqui, a gente diz assim, ó, vamos dar uma olhadinha. Você vai fazer alguns exemplos para que eu possa me situar. Exatamente. Qual foi a lei que eu disse que a gente ia costumeiramente trabalhar? Eu disse para você que a gente ia costumeiramente trabalhar com a segunda lei, que é feito de cálculos, e eu estou olhando aqui a página que você deve seguir. A sua apostila ela vai trazer para nós esse assunto lá na página de número 4, capítulo de número 14. Vamos dar uma lida. O sistema a seguir é puxado por uma força de 50 newtons, está aqui, bem fácil de visualizar. Sabendo que os blocos A e B têm massas iguais a 20 a 30 kg, determine a força de tensão no fio. Força de tensão, amigos, é a tração. É aqui, ó. É a tração que está aqui. Esse cabo liga o corpo B ao corpo A. Como é que a gente tem que fazer? Aprenda o seguinte. Todas as vezes que você for efetuar a resolução de exercício aplicando a segunda lei de Newton, se ela não tiver sido fornecida, a sua primeira preocupação deve ser achar a aceleração. Então, quando eu vou resolver um exercício desse, o primeiro passo vai ser aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Qual a força aplicada nesse sistema? 50 newtons. Quais são as massas que eu vou trabalhar? Como esses dois copos estão ligados através de um cabo, a força de tensão que os une também vai somar as massas. Então, você vai fazer assim, ó, 30 somado com 20, fecha o parênteses, vezes a aceleração. 50 igual a 50 vezes A. Esse 50 passa dividindo. Quando eu dividir 50 por 50, eu vou descobrir que a minha aceleração vale quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Se a pergunta fosse qual é a aceleração, já tinha terminado. O que é que ele pediu? Ele pediu a tração. Vanks, como é que eu vou descobrir a tração ou força de tensão, como queiram chamar? Não se faz o cálculo da tração com o sistema de uma maneira completa. A gente trabalha isolando um dos corpos. Vamos pensar? A tração está vinculada a quem? Ao corpo B. Ó, tá vendo aqui, ó? A corda puxa o B. A corda está puxando o B e o A está sendo puxado pela força F. Então você vai fazer o seguinte: você vai isolar B. Como assim isolar B? Você vai fazer esse desenho bem aqui, amigos, ó. Vai ficar assim. Pronto. Vai isolar o B. E vai de novo aplicar a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Porém, neste caso, ao invés de você fazer a soma das massas, você vai trabalhar só com a massa do corpo que você isolou. A massa do corpo B. Quanto é que vai ser a força? A força vai ser a própria tração. Quanto que é a massa de B? 30. Quanto foi a aceleração que você achou? 1. Portanto, a força de tensão no fio, também conhecido como tração, vai ser igual a quanto? 30 newtons. É assim que a gente deve proceder, ok? Vanks, eu preciso de mais exemplos. Eu vou te dar vários exemplos. Veja aqui a situação de número 2. A figura a seguir mostra 3 blocos de massa, 1, 2 e 3 kg. Os blocos se movem em conjunto sob a ação de uma força F, constante horizontal de módulo 4.2. Determine a aceleração do conjunto. Você observa que uma força F está sendo aplicada no corpo A. Visualiza aqui? Só que é o seguinte, amigos. A força F ela não foi aplicada exclusivamente no corpo A, porque os corpos A, B e C estão juntos. Então, a força F é aplicada sobre o conjunto. E você resolve sempre por onde? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Então, vamos lá. A força resultante é a força que está sendo aplicada. Aí você fala assim, Vanks, por que fala em força resultante? É porque nem sempre, amigos, existe apenas uma força aplicada no sistema. Veja uma situação como essa. Vamos imaginar que eu tivesse esse corpo aqui, sendo arrastado numa superfície qualquer, mas essa superfície não fosse perfeitamente lisa, existisse atrito. Ó. E aí, como é que a gente vai fazer a resultante? Vai usar só o F? Não. O corpo está sendo deslocado para a direita, você fazia assim, ó. Força F menos atrito igual a massa vezes aceleração. O que é que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa fazer a resultante considerando todas as forças que são aplicadas sobre o sistema. Não tenho atrito aqui na questão de número 2, não preciso me preocupar. Porém, eu estou aqui alertando que nem sempre as forças estão em sistemas onde não existe atrito ou desprezado o mesmo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Qual foi a força aplicada? 4,2. Com relação às massas, estão todos juntos. 1, 2 e 3. Então, você vai fazer isso. Ó. 1 mais 2 mais 3. Fecha o parêntese.
que é que vai acontecer aqui? 4,2 é igual a 6 vezes A. Passo o 6 dividindo, vou ficar com 4,2 dividido por 6. Se você dividir 42 por 6, você encontra 7. 4,2 você vai encontrar o quê? 0,7. Qual a unidade de aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Então, cada situação que você for trabalhar, lembre-se de fazer desta forma. Segundo a lei de Newton, verifique se existe mais de uma força no sistema. Caso exista, você tem que fazer a consideração de todas elas. Veja a situação que eu trouxe para você aqui na questão de número 3. O corpo de A de massa 60 kg, vamos procurar sempre anotar as informações, é colocado sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, ou seja, não temos atrito. Se existisse atrito, ele estaria aqui, amigos. Ó. O atrito seria contrário ao deslocamento. Preso a uma corda de massa desprezível. Se é perfeitamente lisa, esse corpo A não vai ficar parado aí, porque você tem a atuação da força peso do corpo B. Aí ele diz assim, preso a uma corda com a massa desprezível, que passa por uma roldana ideal. Está aqui, ó. Roldana permite que haja o quê? Que fique girando. Essa roldana gira, a corda pode puxar um corpo. E se prende a um corpo de massa B, 20 kg. Massa B, 20 kg. Adotando o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a tração que une os dois corpos. Ou seja, aqui, ó. Aí você poderia falar assim, Vanks, a massa do corpo A é 60, a massa do corpo B é 20. Então o corpo B não pode puxar o A. Claro que pode. Por que ele pode puxar? Ele vai puxar porque essa superfície ela é o quê? Perfeitamente lisa, não existe atrito. Então raciocine comigo. Se eu vou trabalhar com esse tipo de informação, eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton. Feche atenção nesse exercício número 3, que ele é o mais comum de aplicabilidade da segunda lei de Newton, que é o que a gente mais vê. Então vamos aqui. Como é que vai ser o deslocamento dessas estruturas que estão aqui representadas pelos corpos A e B? Quem vai puxar essa galera para baixo é o peso de B. Concorda? É o peso de B. Por quê? A ação da gravidade na vertical, o peso de B, vai puxar o corpo A. É assim que vai acontecer. Bom, então quem é a resultante? A força resultante é o peso de B. Peso de B igual. Massa. A massa é a massa do conjunto. Então vai ser a massa de A somado com a massa de B vezes a aceleração. O que você está procurando? Você está procurando o valor da tração aqui, ó. Qualquer um dos dois lugares que você pegar é mesmo? Sim, é a mesma corda. Bem, como é que se calcula peso? Peso se calcula massa vezes gravidade. O peso do B é 20 vezes 10. Massa dele não é 20? A gravidade não é 10? Então o peso de B vai dar quanto? 200 newtons. Então vai ficar assim, ó, 200 igual. Some as massas. 60 mais 20 vezes A. 200 igual a 80 vezes A. 200 dividido por 80 vai ser a minha aceleração. Eu vou cancelar um zero. Quando eu dividir 20 por 8, eu vou encontrar 2,5. Deixa eu te perguntar. Você está procurando aceleração? Não. Mas eu disse para você o quê? Toda vez que você for fazer um exercício aplicando a segunda lei de Newton, procure a aceleração. Se ela já existir, ótimo. Se ela não existir, procure a aceleração primeiro. O que você vai fazer agora? Você vai calcular a tal da tração. Qual foi a sugestão que eu lhe dei no primeiro exercício que eu fiz? Quando você for calcular a tração, caro amigo, você deve isolar um corpo. Como assim, Vanks? Você não vai trabalhar com os dois. Você vai isolar um corpo. Qual é o corpo que você vai isolar nesse exercício? Eu vou isolar o corpo A, porque está na cara que é mais fácil trabalhar com ele. Veja, tá vendo aqui, ó? Ele não está sendo puxado por essa corda. Então, como é que você vai fazer? Aplique de novo a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante. Quem é que está puxando o A? É a corda. Então, a força resultante quem é? É a tração. Na primeira na primeira parte do nosso exercício, para achar a aceleração, somei as massas. Neste caso, como você isolou o A, você vai pegar só a massa do A, ó. Quanto é a massa do A? 60. Vezes. Qual foi a aceleração que você achou?
Você achou uma aceleração de 2,5. Quando eu fizer 60 vezes 2,5, eu vou encontrar 150 newtons. Essa seria a nossa resposta. Esse tópico que nós estamos trabalhando, da aplicação da segunda lei de Newton, ele está presente em uma quantidade muito grande de exercícios de física. A segunda lei de Newton, ela participa ativamente da resolução de muitas questões. O que é isso aqui? Isso aqui é um conjunto de polias. Nós temos polias fixas e móveis. O primeiro passo, antes de fazer o exercício, é você procurar identificar quem é polia fixa e quem é polia móvel. Essa primeira aqui é o quê? Isso aqui é uma polia fixa. Está lá no suporte rígido, tá vendo? Está aqui o suporte, ela está vinculada a ele. Essa daqui é uma polia móvel, isso aqui é uma polia móvel. Vamos ver o que é que ele está falando. Você deve estar observando que esse nosso amigo está puxando essa corda para baixo e o corpo Q vai subir. Então ele diz assim, ó, observe a figura ao lado e calcule o valor da carga Q. Sabendo que o homem exerce uma força de 75 newtons para manter esse sistema em equilíbrio. Bom, quando a gente trabalha com polias móveis, nós sabemos que ela vai diminuir a intensidade da força. Ou seja, se eu estou aplicando uma força de 75, certamente aquele corpo que está representado pela letra Q tem uma carga muito maior em newtons do que 75. E qual a relação matemática que nós temos que utilizar? Força, olhe para cá, não esqueça, é igual a P, que é peso, dividido por 2 elevado a N. O que é o P? É peso. O que é o N? O que é o N? Está lembrado? N é o número de polias móveis. Apenas as móveis. A polia fixa não serve para reduzir esforço. Polia fixa só muda sentido. Então, como é que vai ficar isso aqui? Quanto é a força que ele aplicou? 75. Então, vai ficar 75 igual ao peso, que eu não conheço. Peso de quem? De quê? 2. Quantas polias móveis você tem? Tem 2, Vanks. Então, fica 2 ao quadrado. 75 igual ao peso da carga Q, dividido por 4. Esse 4 que divide passa multiplicando. 75 vezes 4 igual ao peso de Q. Quanto que vai dar? O peso de Q é igual a quanto? 75 vezes 4, 300 newtons. Olha que maravilha que é a utilização de blocos de polias móveis. Você tem um corpo de 300 newtons que você consegue suspendê-lo aplicando uma força de 75. Veja a questão de número 5 se assemelha a questões anteriores. No esquema a seguir, as massas dos corpos A e B são respectivamente 40 kg e 10 kg. De novo, você está vendo que o corpo B tem uma massa menor do que o A. Vai conseguir arrastar o A? Sem dúvida. Por quê? Porque ele diz que não existe atrito. Desprezando os atritos e considerando polia e fios ideais, determine a aceleração do sistema e a intensidade da tração. Para eu conseguir calcular a aceleração do sistema, eu vou fazer como? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a força que vai puxar esses corpos, amigos? Quem vai puxar esses corpos é o peso de B. Como é que eu calculo o peso de B? Qual é a massa dele? 10. Quanto vale a gravidade? 10. Não esqueça, peso é massa vezes gravidade. Então, o nosso amigo B tem um peso de 100 newtons. Então, aqui vai ficar como? Peso de B igual. No sistema, eu tenho massa de A e massa de B. Então, eu vou fazer assim, ó, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Agora, vamos substituí-los. Peso de B, 100. Massa de A, 40. Massa de B, 10 vezes A. 100 é igual a 50 vezes A. Você deve pegar esse 50, passá-lo dividindo. Quando você dividir 100 por 50, você vai achar a aceleração quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Qual foi o pedido feito na letra B? No pedido, nós encontramos a intensidade da tração, ou seja, tensão no fio. O que é que eu expliquei para você para fazer tração? Qual é a sugestão? Qual é a dica? Isole um corpo. Eu vou isolar o corpo A. Ó, eu vou isolar o corpo A. Atente o que eu vou fazer. Está aqui o corpo A. Ele está aqui nessa superfície, não está?
Olha aqui como é que está a corda puxando ele. Ele está puxando para a esquerda, ó. Tá assim. O que você vai fazer aqui? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que aqui a massa vai ser somente de quem? Do ar. Quem é a força resultante? É a tração, é a corda que o puxa. Quanto é a massa de ar? 40. Quanto foi a aceleração que você achou? 2. Quanto é a tração nesse fio? 80 newtons. Vanks, além da física estar presente em todo lugar, concluo que ela é apaixonante. É sim, a física é apaixonante.